Já pensou em voltar no tempo e reescrever aquela escolha, aquela conversa, aquela chance que você deixou passar? Bem, o Lewis Carroll, ele vem com uma frase que ela diz: não adianta voltar para ontem porque eu era uma pessoa diferente naquela época. E se, talvez, aquela escolha errada, aquela fala errada, aquela atitude errada ali tenha sido o que te trouxe para ser a pessoa que você é hoje? Uma coisa que a gente pode pegar de frase ali foi o que o Heráclito ele falou na questão de que é impossível que você atravesse o mesmo rio duas vezes, porque primeiro ou o rio muda ou você muda. Não vou lembrar qual foi uma pessoa que eu acompanho que ele fez um aprofundamento nessa ideia, que é: o Heráclito está correto nessa frase, não tem como você entrar no mesmo rio duas vezes, só que o pensamento ele é ainda mais profundo que isso, porque a partir do momento que você deu o primeiro passo e sentiu a temperatura da água, você já não é a mesma pessoa do que você era antes de tocar na água. E você, ao entrar com a água até aqui, já não é a mesma pessoa da pessoa que estava com água nas pernas. E tudo isso, todas essas micro experiências, elas vão nos moldando para alguma direção. Que todas essas micro escolhas trouxeram você para ser aquilo que você é hoje. O Jung, nosso papai, ele falava que você não, você não se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente essa escuridão interior. Quando você analisa isso, de tipo, caralho, velho, não tem como eu voltar pro passado ali e mudar aquilo, mas eu tenho que pegar aquilo que aconteceu comigo, transformar e dali sair uma pessoa melhor. Uma coisa que a gente pode analisar é, cara, se eu julgo que essa atitude que eu tomei foi uma atitude errada e, sei lá, imprudente, ou aquela atitude me trouxe um resultado que eu não esperava, o que eu posso tirar de lição disso, dessa escuridão que me controlou naquele momento, para que, quando isso acontecer no futuro, este aprendizado possa ser utilizado. O Freud, ele acredita que o inconsciente guarda traumas, desejos e memórias que moldam o nosso presente. Só que acessar isso exige maturidade emocional, e essa maturidade muitas vezes só vem com o tempo. Não tem como a gente acessar não tem como a gente apressar esse processo. Então, uma das coisas que eu vejo que está acontecendo na minha vida, graças a Deus, é que verdades que eu sabia que era verdade há 5, 6 anos atrás, apenas agora eu estou sendo capaz de colocá-las em prática. Porque antes eu não tinha a maturidade e a bagagem de olhar para aquilo e falar, caralho, velho, isso daqui é o correto a ser feito. Então, por mais que tenha na mente aquela sensação de, porra, eu deveria ter feito diferente, porra, eu deveria ter escolhido diferente, eu não deveria ter tomado essa decisão, não deveria ter cometido essa atitude específica, aquele Gabriel, com aquela janela de consciência, ele tomou a melhor decisão que ele podia. E no fim é isso, você sempre vai tomar a melhor decisão que você pode com os dados que você tem. Acho que é o Jeff Bezos que ele fala que você tem que ter, tipo, pelo menos 70% da certeza da decisão que você vai tomar, sacou? No sentido de que você não pode esperar todos os dados da realidade se apresentar para você, para só então você tomar aquela decisão. Tem que ter essa certa agilidade. E buscar aprender com esses erros. O Viktor Frankl, que para quem não sabe ele sobreviveu na porra do campo de concentração, ele dizia que quando você encontra sentido no sofrimento, ele deixa de ser inútil. Talvez o você de ontem estava só tentando sobreviver. Quando você basicamente entende que essa dor que você passou
foi necessária para criar isso que você é hoje, e você busca tirar um aprendizado dali para evitar que isso se repita futuramente, você está meio que dando um sentido para aquela dor, para aquele sofrimento que você passou, e está meio que evoluindo, saca? Sempre se tornando uma versão melhor. O Peterson, ele dizia que responsabilidade é o primeiro passo para deixar de ser vítima do passado e com isso reconhecer que você mudou, que o erro de ontem não define o que você constrói hoje. Dependendo de qual a gravidade das coisas que você comete, no fim, todos nós somos só pecadores imundos com pequenos pecados. Quando você se culpa muito por aquilo e começa a se martirizar, você acaba se colocando ironicamente numa posição de vítima. Porque você sempre acha, não, eu estou sendo um julgador aqui da minha atitude. Só que no fim, quando você passa a analisar as coisas que você está fazendo ali, você vai ver que na verdade você está se colocando como vítima, como um coitadinho da situação, como alguém que é incapaz de extrair daquilo algo melhor e se aperfeiçoar, saca? Você tá meio que olhando assim falando, caralho, velho, olha só o que eu fiz aqui, meu Deus do céu, como eu sou vítima, sendo que você meio que causou aquilo. Então é tipo assim, caralho, mano, beleza, é sentar na pica. Cara, tem um poeta que ele fala, em chuva de pica, pega a menor e senta, porque quando vier as grossas você vai estar com o cu ocupado. Não lembro quem foi o poeta que falou isso. Mas quando você assume essa responsabilidade de sair dessa posição de vítima e começar a analisar a situação de forma concreta, você começa a evoluir. A Julia Cameron, ela fala sobre desbloquear o criador que existe dentro da gente. E para isso a gente precisa parar de escutar essas vozes antigas, que são ou nossa ou então de outras pessoas. E a gente volta naquilo de página matinal que ela sugere como forma de você identificar quem é essa voz que tá falando na tua mente. Então, tipo assim, caralho, velho, tô me culpando muito por isso daqui. Tipo assim, mano, de onde tá vindo esse sentimento de culpa, saca? Tu meio que tentar rastrear ele. E assim também buscar entender melhor. O nosso querido Adler, ele defendia que o ser humano não está preso ao passado, ele é movido por um objetivo ou por um ideal. Ou seja, você não é o que te aconteceu, você é aquilo que você decide fazer com isso que te aconteceu. Quando a gente evita dar nome às coisas, a gente volta a uns 3, 4 vídeos, você não consegue exorcizar aquilo, saca? Você vai sempre ficar na posição de vítima ali. Então, mano, é até um pouco estranho esse vídeo, porque, igual, embora eu esteja falando com uma forma mais ampla aqui, eu sei que no sentido individual esse vídeo tá meio que mexendo em alguns pontos meus aqui que não gostaria tanto de olhar, mas nos últimos meses eu tô focando em tentar olhá-los. Então é tipo assim, caralho, velho, essas coisas aconteceram comigo. Eu tenho duas opções, me colocar numa posição de coitadismo ali e não tirar nada daí, tipo, caralho, velho, isso aconteceu comigo, isso é ruim, sacou? Ou então isso aconteceu comigo, foi ruim, o que eu posso extrair daqui de bom pra melhorar, tomar atitudes melhores pra evitar que isso aconteça comigo novamente. O Naval Ravikant, deixa eu ver se o livro dele tá aqui, livro bom pra caralho. Ele fala que a liberdade é quando você não precisa mais justificar as suas escolhas com base no passado. Você escolhe porque é algo coerente com o seu presente e com o que você faz. Então, há essas coisas que a gente só faz por quê? Porque muito preso a esse coitadismo ali, a gente pode vir até mesmo na questão de dissonância cognitiva novamente, você, para justificar algo que aconteceu com você no passado ou algo que você fez no passado, você vai sempre seguir aquela mesma linha de pensamento, saca? Por quê? Porque se você olha para aquilo e fala, caralho, velho, isso daqui tá errado, você tá meio que dizendo que coisas da tua bagagem pessoal
do passado também estão erradas. Então tem que ter toda uma revisão de crença que é absurda. Então é mais fácil você ignorar tudo isso e basicamente falar assim, caralho, velho, é essa decisão que eu não preciso tomar porque o Gabriel do passado tomou. Só que o Gabriel do passado, mano, ele não tinha a base de dados que eu tenho hoje. Então há coisas ali que eu tenho que falar, caralho, velho, eu vou ter que revisitar isso daqui. Ah, Gabriel, mas você sabe que se você revisitar isso daí e a posição que você tinha tá errado, você vai ter que mudar totalmente a tua forma de agir? Sei. Tipo, é a vida adulta, sacou? O Malcolm Glasgow, ele mostra que essas pequenas decisões feitas no tempo certo, elas mudam você. Você não precisa de um recomeço épico, você precisa aceitar que hoje você tem mais consciência do que ontem, isso já é o suficiente. Então é basicamente olhar assim e falar, caralho, velho, eu tenho mais bagagem para tomar essa decisão aqui que eu tomei há 5 anos atrás. Ah, foi a melhor decisão que eu tomei? Cara, naquela situação foi. Ah, e na situação atual? Ah, na situação atual eu posso fazer um pouco melhor. Então, exemplo, é a forma de produzir esse vídeo. Se fosse há 2 meses atrás, ele seria totalmente diferente. Não teria nenhuma estrutura minimamente visual aqui, que eu estou batendo o olho. Não teria qualquer mínima noção de estética aqui, querendo ou não. Você pode ver que tem estética. Por exemplo, eu posso escolher... Saca só para dar um exemplo. Tem essa opção, essa opção, essa opção, essa opção. Entende? Tipo assim, caralho, velho, tem N combinações de coisas que eu posso fazer aqui na questão da imagem que eu não poderia fazer há 2 meses atrás, 3 meses atrás. Na verdade, eu poderia, porque eu já morava aqui, né? Mas igual, a ideia de colocar um lo-fi no fundo, sacou? Mano, pensei nisso, tipo, tem 1 semana. E tudo isso são aprendizados que eu tive no tempo recente e que agora mudou totalmente a forma que o conteúdo é produzido. Antes era tipo muito muito não, era 100% no improviso, não tinha uma ideia de início, meio e fim. Então aqui, por exemplo, eu introduzi essa ideia de improviso, que é o que eu estou falando nesse exato momento aqui, dentro de uma estrutura que eu já tenho. Então basicamente eu estou pegando o melhor jogador que eu tenho, que é a criatividade, que é meu Neymar, é tipo assim, caralho, velho, Cristiano Ronaldo do meu time, e eu tô colocando ele dentro de um time estruturado. Antes eu fazia isso dentro do Lusiânia Futebol Clube, sacou? Do Londrina Futebol Clube, do Contagem Futebol Clube. Então, querendo ou não, esse jogador aqui dentro, ele vai render mais. Então, é uma decisão que foi tomada tem, sei lá, 1 semana e pouco, sacou? Tive essa ideia lendo o livro da Julia Cameron, que tá na minha mochila, que eu tava lendo ele hoje mais cedo. Tá? Tá. Não queira voltar para ontem. Aquele você, ele precisava errar para você ter clareza sobre o hoje. Então, é basicamente se perdoar nesse sentido, se honrar e continuar. Porque amanhã você vai olhar para o passado e falar, caralho, eu fiz o melhor que eu podia com o que eu tinha. Tem uma frase do Steve Jobs, porra, mano, eu tenho quase vontade de colocar ela no vídeo aqui. Deixa eu ver, mano. Eu sinceramente vou fazer isso. Esse vídeo é tão bom. Deixa eu ver. Steve Jobs, faça o melhor com o que você tem. Caralho, velho. Infelizmente não vai ter. Eu vou encontrar esse vídeo e eu vou repostar ele. É uma coisa que eu tô fazendo. É postar alguns trechos de vídeo que eu considero muito importante pra mim. Aí eu coloco ele como se fosse conteúdo do canal.
Basicamente, a frase do Steve Jobs é: faça o melhor com o que você tem até ter condições melhores para fazer melhor ainda. Então vou buscar o vídeo e eu vou repostar ele na seguida desse. Esse vídeo está sendo feito às 11h50 da noite, agora já são meia-noite, então tá numa quarta-feira, quando esse vídeo está sendo publicado. E é isso, cara, basicamente saber que é no presente que a mudança começa. Então é basicamente tu escolher agora, sacou? Tu pode ter o acesso a que é possível você fazer essa iluminação toda que eu fiz aqui. Tu pode ter acesso a essa informação agora e talvez, se tiver dentro do teu horizonte de consciência ali e da possibilidade, você ser o cara que vai aplicar isso agora. Ou então, se você não estiver pronto para isso, no sentido de materialidade ali, isso ser algo que você vai fazer daqui 5 ou 10 anos, entende? Tem esse ponto também que é, cara, em qual fase do processo você tá ali. Sei lá, hoje eu me considero que eu tô no meio do processo, sacou? É muito interessante isso. Tipo, caralho, cara. Isso é maluco. E quanto mais você analisa de forma interior, melhor vai ser essa forma de lidar com isso que já te aconteceu e isso que acontece, que você olha da perspectiva do que já te aconteceu e do que vai acontecer, que você vai olhar da perspectiva do que te aconteceu. E é isso o vídeo. Saca só o Lenny. Lenny, dá um oi pro canal. Esperar dar 20 que a gente tem toque, né, Lenny?